Oferecimento de pocilga.com.br. Está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar mais uma vez sobre The Mandalorian. Sim, temos mais um episódio aqui do nosso review/recap de episódio e hoje vamos falar sobre o capítulo 21, O Pirata, que é o quinto episódio da terceira temporada de Mandalorian. E quem está aqui comigo é ele, diretamente da Alemanha, Mário Bastos. Dê seu olá. Olá. Muito bem, muito bem. Tá econômico, tá se poupando aí para poder falar durante o episódio. E vamos começar com nossa participação especial de Bia Nascimento, que nos mandou aqui um áudio. Vamos começar com ele. Vamos lá. Alô, ouvintes do VaraCast, aqui é Bia Nascimento. Estou gravando esse áudio para comentar o último episódio de Mandaloriano, que foi um episódio, eu diria, Star Wars do começo ao fim. A gente viu aquela política, aquelas questões políticas que começaram a ser desenhadas lá no terceiro episódio, e teve Guerra de Navinhas, que eu achei sensacional, trilha Star Wars na veia, e isso tudo amarrado, conjugado aí com o que a gente pode esperar do desfecho de Din Djarin e Bo-Katan nessa temporada. A eles foi meio que chancelado pelo grupo uma tarefa de liderança. E, principalmente, eu destacaria a função que foi dada a Bo-Katan de reunir, de catar aí os Mandalorianos espalhados, perdidos pelo universo, que se desgarraram da doutrina, e eu achei isso sensacional. Então, ela recebeu isso como uma missão mesmo. Então, eu estou bem animada, fiquei empolgada, achei que de fato a gente comentou no grupo, Mário sinalizou que esse seria um episódio que você sentiria que está começando de fato a temporada. Parece que tudo que antes que a gente estava vendo até aqui foi um prólogo, e agora de fato a gente vai ver o que vai ser dos Mandalorianos, agora que eles têm de fato uma terra, um espaço que vai ser deles, que foi conquistado, mas por uma oportunidade política, e tudo isso foi muito, genuinamente, eu achei de forma muito inteligente construída pelo roteiro, e a gente pode esperar que o principal obstáculo a essa paz que está sendo muito desenhada aí para o grupo dos Mandalorianos, que agora eles já têm um território, enfim, agora é só buscar os que estão desgarrados. Essa paz de fato vai ser, e provavelmente um obstáculo vai ser o Moff Gideon, né? Que a gente vê aí que ele foi resgatado provavelmente por algum outro grupo de Mandalorianos, e a gente pode esperar que nos próximos episódios talvez digam aí, meus caros colegas, o que vocês acham sobre isso, mas eu desconfio que vai ter que rolar treta entre Mandalorianos. Então é isso, pessoal. Falei demais. Um beijo e até a próxima. Tchau! Muito bem, muito bem. Pois é, senhor Mário Bastos, você aí comentou que era o melhor episódio da temporada, ficou muito empolgado. Me conte aí suas impressões. Diga aí, eu estava errado? Conte primeiro, depois eu falo. Tá certo. Não, pô, foi foda, porque foi um episódio que, pra mim, foi como se a temporada estivesse começando ali agora, que tudo antes fosse mais uma preparação pra isso. Porque a gente vê claramente os Mandalorianos, pela primeira vez, agindo em conjunto. A gente vê meio que um pré-arco que se fechou e se inicia de Bo-Katan, como eu já tinha suspeitado, como já vinha dando pistas, né? A gente estava naquela coisa, ou seria Bo-Katan ou Din Djarin. Claro que isso ainda pode mudar daqui para o final. Isso não quer dizer que ela vai ser a líder dos Mandalorianos, mas pelo menos isso ficou bem mais definido agora, bem mais demarcado, né? Essa tarefa foi dada a ela. Ela é a que caminha os dois mundos, como a Armeira falou ali, né? E aquilo ficou bem demarcado também, como aquilo se mistura com o plot dos piratas que apareceu lá no início, antes, né? Como isso se relaciona com Moff Gideon. A gente descobriu nesse episódio finalmente o que aconteceu com ele, ou melhor, o que não aconteceu com ele, né? Ele não foi preso.
Como muita foi gente preso, mas pensa. foi solto, né? Pois é. E por uma outra facção de Mandalorianos, né? Ou seja, bacana. Os piratas não vão ser o vilão como eu também tinha imaginado, né? Mas isso já fica claro que o Moff Gideon não deve estar sozinho nisso. Os remanescentes do Império estão se reorganizando, usando no momento os piratas, né? Os piratas que tem na Orla Exterior e na Orla Média como agentes, né, deles, provavelmente pagando, né, contratando serviços como mercenários, como agentes, provavelmente para desestabilizar a Orla Exterior e a Orla Média, né, e para expor essa fraqueza da Nova República. Primeiro, ela está caída, está envolvida nessa burocracia, como esse episódio deixou mais claro, tentando se reorganizar, como o episódio 3 mostrou, e isso também traz fraquezas dela, que é justamente ela acaba herdando para si o lado, digamos, mais negro do Império, né? Aquela coisa do recondicionamento das pessoas que foram anistiadas, que eram para o Império, mostra bem o lado bem escroto da Nova República agora, e já fica meio que bem estabelecido isso, né? Como é que é esse cenário? E dentro disso, onde é que se inserem os Mandalorianos? Bom, para mim fica sugerido de que eles vão ser aquela força que vai chegar junto quando a Nova República não pode, né? Isso vai estar simbolizado justamente lá em Navarro, que é engraçado como ele se refere a Navarro, Ramon. Você percebe na hora que o cara que era o piloto de X-Wing lá, você lembra o nome dele? Não, enfim, não lembro. Mas lá, o piloto de X-Wing que vai tentar pleitear em favor lá dos habitantes de Navarro para que a República vá ajudar, e a República diz que não pode, inclusive por conta de uma intervenção. O ponto final é a intervenção da agente de Moff Gideon, né? Que já tinha aparecido 2 episódios antes. O nome do personagem é Carson Teva. Carson Teva, isso. Já tinha aparecido já na temporada passada e tal. Sim, e tudo sim. Mais. E que fica bem claro que ele era um ex-piloto de X-Wing provavelmente da Aliança Rebelde, né? Não, ele não, né? Ele ainda tá lá usando a Mas fardinha ele e não tal. é mais Aliança Rebelde. Mas, sim, agora é a Nova República. Que o República. burocrata fala logo, não, nós não estamos mais numa rebelião. Agora tem que ficar, né? A gente tem que agir direitinho, segundo com as ordens, não é essa coisa de porra louca. Qualquer coisa, né? Vou aqui, vou fazer as coisas, mas o cara... Então, assim, é massa porque eles pegam, pra mim, uma das coisas mais... Pra mim, uma das referências mais fortes de Star Wars, que é a coisa do Wild West, né? Do Velho Oeste, né? Aqueles caras que... todo o paralelo com o Outer Rim, com a Orla Exterior, é bem isso, né? São pessoas que estão lá e quando ele se refere a um pequeno planeta, se você for transpor isso para a linguagem de Velho Oeste, é uma pequena cidade. É o equivalente a ser uma pequena cidade. É um pequeno planeta da Orla Exterior que ninguém se importa muito e não sei o que lá. Aí a menina vem e vai com a buraca, mas ela ainda não assinou a carta, né? E essa parte, como Bianca falou, essa parte política de Star Wars, que às vezes a gente não dá muita atenção, e que Star Wars, e que George Lucas trouxe à luz com o episódio 1 e 2, Márcio comentou isso, talvez não tenha sido feito de uma forma tão bem feita, assim. Hoje eu já olho com outros olhos, eu acho que foi bem feito, a gente que talvez não estivesse tão preparado para isso. Veja bem, isso aí dá pano para outro podcast, vamos focar. Que seja uma das melhores coisas, né? Mas é que, enfim, o que ele estava querendo mostrar é um outro lado ali que eu acho que Jon Favreau e Dave Filoni mostraram melhor nesses últimos episódios do que ele mostrou em episódio 1 e episódio 2, mas que essa parte burocrática de Star Wars, da República, e como essa República se constitui, como é que você tem um órgão político que se estende por uma galáxia inteira? Isso é um negócio gigantesco, às vezes a gente não para pra pensar nisso. Sim, sim. Né? Eu diria que esse episódio deixou bem claro o quanto aparentemente a série Andor está influenciando nesse universo de séries do Disney Plus de Star Wars. Acho que Jon Favreau, para essa temporada, quando começou, né, a gente comentou que as coisas estavam parecendo meio perdidas, a gente não sabia para onde é que estava indo, e esse 5º episódio ele mostrou, eu mostrei lá aquele episódio lá
da assistente lá do Moff Gideon, da Elia Kane, que é a aliada do Moff Gideon, porque agora, nesse episódio, ela aparece. Informação de qualidade, é isso aí. Isso, exatamente. Por que eu mostrei ele chegando lá no início e encontrando lá com Griff Karga? Por que ele ofereceu lá o pedaço do planeta lá de Nevarro? Então, assim, você vê que nada não tem nenhuma ponta solta no negócio. Então, assim, você comentou que é como se a temporada estivesse começando agora, mas ao meu ver, é tipo assim, ele só tá provando agora por A mais B que aquilo que a gente viu lá no primeiro episódio já tava tudo planejadinho, bonitinho. E já mostra uma mudança da estrutura da própria série em relação às temporadas anteriores, que eram muito assim, episódicos. Tinha os episódios mais fechadinhos e tal, tinha a historinha de o que é que eu vou fazer com Baby Yoda, blá blá blá, mas cada episódio era meio fechado. E até aquele episódio passado que o Márcio reclamou, dirigido por Carl Weathers, né? Que ele falou que parecia uma coisa mais de aventura solta, também tem isso. Que é para mostrar, né, como o Bo-Katan se torna importante para eles, que é depois do fato de ter tratado o Foundry, né? Isso, e quando tem aquele discurso lá, quando de Isla, né? O discurso pegadinha do Fastão. Aquele discurso ali foi maravilhoso. Isso, exato. Por que eles deveriam fazer isso? Aí os caras já falando pra dizer, não vou fazer não. A gente manda dinheiro, porra! Se liga, meu cara. Não, então, isso foi genial. Aí você vê que até o episódio que aparentemente não servia pra nada, né? Você vê que ele é muito importante para justamente definir o comportamento do grupo, né, dos Mandalorianos, né? É tanto o que você falou da Bo-Katan e você vê o cara lá, eles salvaram meu filho, então pronto, então agora eles estão dizendo que é para fazer isso, vamos lá, porque eles estão certos, só que eu achei isso genial. Esse é o motivo pessoal dele, mas ele lembra uma coisa que é muito importante, ele falou, porra, por que a gente deveria brigar? Porque a gente é mandaloriano, porra. Nós somos um grupo, uma cultura que é voltada para o combate, para a glória, para a conquista. This is the way também, né? Sempre foi. O caminho dos mandalorianos sempre foi esse, né? Mas aí que você falou é verdade. Assim, a gente fala assim, parece que está começando e tal, mas não é no sentido de que tudo que veio foi desnecessário ou foi enrolação. Não, é só para mostrar isso mesmo, que tudo faz sentido. This is the way. Assim, a trama principal, né, que a gente tava, o que é que vai ser, né? Parece que engatou agora, mostrou agora o que é que vai acontecer. Agora vai ser como os Mandalorianos se estabelecem na orla exterior, né? Provavelmente a partir de Navarro, que vai ser o novo lar deles, ou pelo menos pretende ser o novo lar deles, né? E como isso vai levar eles a entrar em conflito com esses remanescentes do Império, sob a liderança de Moff Gideon, e provavelmente enfrentando também outros Mandalorianos, ou seja, a gente se prepara aí que vai ter guerra de Mandaloriano. Uma guerra, digamos, uma guerra civil, né? Uma guerra entre Mandalorianos. Né? Sim. Eu tô até curioso para saber como isso vai se desenrolar, porque como a armeira passou a missão para Bo-Katan, não ficou claro, né, no final do episódio se Pedro Pascal, né, se Din Djarin, se ele vai também ou não, ou se ele vai ficar lá com o grupo e que quando ela vê lá que a treta é grande, aí vai bater um rádio e dizer, velho, tô precisando de ajuda aí, chegue mais aí. A impressão que eu tive foi que não, que ela a princípio não iria. Agora você também não sabe qual é o intervalo de tempo que vai rolar entre um episódio e outro aí, né? Se ela já vai aparecer com outros Mandalorianos, se vai se dar algum tempo de tela a ela indo reunir os outros Mandalorianos, se no próximo episódio a gente já vai ver Moff Gideon já agindo, mas acho que já tá na hora dele aparecer, né? Já deixou o que acontecer, já tá na hora da gente ver Giancarlo Esposito aí de novo, pra nos brilhar com a presença dele, nos contemplar com a presença dele, que é sempre bom ver ele em tela. Sim, por enquanto só já divulgaram quem vai dirigir, né, os próximos episódios e os roteiristas. Então tô até confirmando aqui que Jon Favreau tá envolvido em todos os episódios como roteirista. Ele foi o único roteirista. Tudo como ele já tinha falado. Eu acho que ele já tinha escrito tudo como ele tinha falado. O que é muito bom, né? O que realmente só reforça como tá bem organizado o plot da temporada inteira. Isso, o próximo episódio vai ser dirigido novamente por Bryce Dallas Howard. Então vai ser bom. Então vai ter aventura, vai ter ação. Ela manda bem. Sim, e você que acompanha mais aí
os outros spin-offs de Star Wars, teve também a participação rapidinha lá do episódio de um personagem de Rebels. Rapaz, então, É o eu tinha Zeb visto, Orelios. Ele eu aparece tinha lá visto rapidinho. eu pensei que era alguém da raça dele, né, que ele conversa lá com o piloto de TIE Fighter, que eu acabei de esquecer o nome dele de novo, Carson Teva. Carson Teva. Eu não tinha me tocado que era Zeb, mas depois eu soube, me trouxeram essa informação de que, inclusive, é o mesmo É o quem mesmo faz dublador. o mesmo dublador, que reforça que é o próprio Zeb mesmo ali que aparece ali. Legal, ali eu acho que foi mais né, Fanservice. um fanservicezinho, né? Não dá pra chamar de easter egg, mas assim, uma cena assim, ó, aqui, ó, bacana, mas é divertido trazer, né? A galera de. Isso também. Você falou uma coisa que também não tem muito a ver, mas também nos sinaliza para que lado vai um pouco a Sokka, né? Talvez, né? Talvez ela enfrentando um pouco essa coisa dos remanescentes do Império também, né? Deve aparecer mais. Já foi anunciado que Sabine, que é a irmã de Bo-Katan, vai estar em Ahsoka, né? Olha aí. Então... E esse episódio também deu um pouco de pistas do que a gente viu na última trilogia de Star Wars, né? De tipo, como a Primeira Ordem conseguiu se restabelecer, né? Então acho que esses próximos movimentos aí do Moff Gideon vai dar mais pistas sobre isso, mas a gente já viu lá com a infiltrada lá na Nova República, já deu para entender ali que tipo a Nova República não dá conta do negócio, que é muito grande, então começa a usar a mesma burocracia do Império, né? Muita coisa que a gente viu lá em Andor, né? Então já dá umas dicas aí de outras coisas que a gente já viu, né, no universo de Star Wars. Isso é bacana ter essa coesão, mas a gente ainda fica #chateado de ser obrigado a ter que assistir agora o livro de Boba Fett, né? Porque é como se fosse uma terceira temporada do Mandalorian e essa temporada, na verdade, é a quarta, né? Porque tem muita coisa que aconteceu lá que tá refletindo aqui e não tem como ignorar, né? Eu não fico chateado não, mas tudo bem. Não, chateado que a gente fica sacaneando, né? Porque Agora, tipo a Disney cada vez você obrigando falou... a gente a assistir mais coisa, né? Uma coisa que você falou sobre a Primeira Ordem que eu me lembrei que eu ia comentar, a gente também acho que não dá para deixar de notar um paralelo interessante. Isso sempre teve em Star Wars também, né? Que um paralelo com a política atual, com o cenário atual de política. Como você ter ali um grupo de extrema direita, né? Com características fascistas que usa de todo aquele desgaste natural que as estruturas que se propõem ser democráticas, como a República tem, como a Nova República tem, para minar essa estrutura por dentro, né, e aparecer como uma solução. Que é justamente isso que a primeira ordem, o que a gente imagina que vai ser a Primeira Ordem, né, ou a gente pode chamar de remanescentes do Império, por enquanto, que os remanescentes do Império estão fazendo. Né? Eles estão ali dentro da Nova República, vão aproveitando as fraquezas da Nova República, de não conseguir estar presente, né? Claro que isso é tudo simbolizado por aquela personagem que você acabou de citar, o nome que eu esqueci, a agente de Moff Gideon, né? Diga o nome dela de novo aí, vai que eu esqueci. Elia Kane. Elia Kane, interpretada por Kate O'Brien. Kate O'Brien tá também, a menina, tá de parabéns. Eu gostei muito da atuação dela nesse episódio, até mais do que no anterior, né? Bem bacana. E não é aquela coisa, não assinaram a carta ainda, ou seja, né, aquela coisa da burocracia, não chega onde as pessoas... E o fascismo na nossa realidade está operando dessa forma, né? Ele vai capturando mentes, pessoas que não se sentem amparadas pelo sistema, se sentem isoladas do sistema, né? Para dar a essas pessoas uma aparente solução, né? Sim, que a democracia não conseguiu dar até hoje. Essas pessoas... Daria pra gente fazer um episódio aqui do Varacast só fazendo esses paralelos aí do... Vamos deixar aí na pauta final, quem sabe no final da temporada e quem sabe mais pra frente começando junto com o Andor. Pode ser. Porque é basicamente isso, né? Sim, se a gente... É muito aquela pegada do Velho Oeste mesmo, na Talata, o governo não chega, por isso que no Velho Oeste as pessoas faziam justiça com as próprias mãos. Aí você tinha pessoas que eram, digamos, mais bem intencionadas mesmo, né? Que tentavam fazer uma organização meio que uma... uns justiceiros da vida, né?
É a coisa dos xerifes, né? Os xerifes das cidades se organizavam. Era mesmo que os Estados Unidos tem essa cultura histórica de uma auto-organização ali, né? Nesses lugares mais distantes, porque o governo não chegava, né? Foi só com as grandes ferrovias que, digamos, o progresso, entre aspas, foi chegar. Mas a cidadezinha tinha que viver por conta. A história de Deadwood, que é uma história real, que tem na série Deadwood, é mais ou menos isso. É uma cidade que se formou ali, e você vê muito isso em Boba Fett. Boba Fett reproduz muito dessa coisa da formação da cidade do Velho Oeste, né? Sim, sim. Não então, por acaso um cara como o Robert Rodrigues, que é um cara tão ele é texano, né? Sim, tão ligado a essa cultura, foi um dos criadores da série. Eu falei que eu já interrompi você, mas não, eu só ia brincar antes da gente encerrar que fazendo esses paralelos, é só a gente pegar atualmente aí aqui no Brasil, a transferência de governo aí, o governo Lula ainda tem um monte de militar que ainda tá dando uns pitacos nível esse pitaco aí que a Elia Kane tá dando aí. E a realidade dos Estados Unidos, quem foi que elegeu Trump, né? É o cara branco, o estadunidense branco, de classe média, ressentido, porque o governo deixou de... Na verdade, porque o sistema capitalista deixou de funcionar para ele, por conta de mudanças próprias do sistema capitalista, porque o governo deixou de proteger ele, de favorecer ele, né? Porque começou a ter que abarcar outras demandas, né? Na verdade, o que houve foi uma diversificação. Ou seja, deixou de ser um grupo privilegiado, como sempre foi historicamente, e aí vai atrás de quem promete os privilégios para ele, né? E promete privilégios para ele em troca de oferecer um governo com contornos fascistas. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Um pouco diferente porque as pessoas que foram capturadas aqui, você também tem pessoas negras, pobres, mas também são pessoas que sempre foram, de uma forma ou de outra, o Estado não estava presente para elas, né? Historicamente. Mas guarde aí sua pauta para mais pra frente, senão o episódio vai ficar muito longo. Mas é isso, eu acho que dá assim para fazer esse paralelo, né? E eu até eu tava lendo aqui um texto do Jovem Nerd fazendo um review aqui do episódio, e aí até por isso que é importante a gente falar dessa parte de política, que eles até falam assim, que a luta lá dos Mandalorianos contra os piratas resgatou o Star Wars, que era o bem contra o mal. Eu acho que é o tipo da galera que realmente até agora não consegue entender o Star Wars além disso, né? Mas faz parte. O pessoal ainda quer achar que Star Wars é só navinha e coisas do tipo. Eu acho que o que é bacana é porque ele funciona em várias camadas, né? Você tem assim... Sim. O que é que ele pega? Ele bota o vilão bem caricato mesmo, né? Você não tenha dúvida de que o pirata, né? Aquela coisa e tal. Para que você não tenha dúvida de quem é o vilão ali, né? Isso é uma coisa também que tem muito a ver com western, né? Tem muito a ver com o estilo de Sérgio Leone, né? Nesse sentido de ter os vilões bem caricatos, bem cheio de trejeitos, de tudo mais, né? E porque o Star Wars de Jon Favreau, isso é importante dizer, né? O Star Wars de Jon Favreau, ele é um Star Wars muito Sérgio Leone. Muito mais até do que... porque quem é o Din Djarin, em certo sentido, também, né? Ele é o pistoleiro sem nome. Sim, com certeza. Né? Sim, com certeza. Um pouco já da influência de western que George Lucas teve, né? Eu acho, né? Sim, de western, de samurai, de tudo isso, né? Ele está discutindo coisas mais complexas, né? Claro, Andor ele traz isso para um primeiro plano. Andor está interessado em discutir justamente esses problemas que em Mandaloriano são colocados mais como pano de fundo, né? Mas que agora ganharam importância, né? Por isso que eu acho que teve a influência. Não, sim, ainda não é o principal, né? Com certeza. Então, beleza, jovem. Vamos encerrar por aqui. Já passamos aí da metade da temporada. Faltam 3 episódios. Esses 3 episódios aí prometem. E vamos aguardar aí para ver os rumos que Mandalorian vai tomar. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Até, beijos.
VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.